A paz de Jesus, meu bom combatente, novamente aqui para aprofundar a vida no Espírito Santo. Hoje é sábado de aleluia. Para nós católicos é a maior festa que a gente celebra, porque a vida venceu a morte. Nós somos mais que vencedores. Nós vivenciamos a quaresma, que é para nós um tempo oportuno para a conversão, em firmar os pés na santidade e abandonar de vez os maus hábitos. Quando chega a Páscoa, nos damos conta de que valeu a pena entrar de vez nessa decisão de mudar a vida. A alma humana é sedenta da presença divina. E o que nos atrapalha a viver essa comunhão com Deus é viver de maneira a agradar somente as paixões e os desejos carnais. E, na consciência de que somos mais que vencedores, nós vamos pautando a vida pela prudência, que guia o nosso coração a uma verdade da fé. O Senhor virá. Ele não tardará. E esse é o nosso tema de hoje. Bora lá então. Eu sou Ronaldo Costa e você está no canal Vida no Espírito Santo. Anda, Senhor, teu Espírito edifica minha vida. Espírito Santo. Comecemos aqui com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 4, 9 a 11, versículo 14. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. O Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão, e naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade da vossa vida e da vossa piedade. Portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem máculas e irrepreensíveis na paz. Irmão, não esmoreça na busca da santidade. Não dê ouvidos àqueles que tentam esfriar a sua busca dizendo que nada mudou e nada vai mudar. Ainda aquelas pessoas com afã de intelectualidade que afirmam que as coisas são injustas desde o início dos tempos e nada se alterou com a fé em Deus. Devido ao mal que há no mundo, eles se fundamentam disso para dizer que a fé é inútil. Vamos constatar aqui no versículo 9 que o apóstolo Pedro, o nosso primeiro Papa, está justamente falando com pessoas que descredibilizam a fé. O mesmo apóstolo está dizendo que o Senhor retarda o cumprimento da promessa, não porque não tem poder para cumprir, mas porque Ele tem paciência para conosco, paciência para ver cada filho voltar ao seu convívio, à sua amizade. É oportuno a nós perguntar: como estamos aproveitando dessa paciência de Deus? Nós estamos buscando a conversão mediante atos concretos, como a vida sacramental, a oração, penitência e uma prática coerente ao Evangelho? Ou, concretamente, estamos nos acostumando a pecar e opções que denotam um verdadeiro desprezo com a paciência do nosso Deus? Como é perigoso nos dias atuais uma mentira que a gente sempre ouve, sempre rola na internet e que permeia tantas mentes e corações. E que mentira é essa aí, Ronaldo, você está falando? Ah, Deus me ama como sou, Ele me aceita como sou, então parem de me julgar vocês, tá bom? Onde está o perigo dessa frase tão espalhada e tida como verdade? Deus ama a gente? Isso é verdade. Deus nos ama infinitamente. Deus acolhe a gente? É verdade também. Deus está sempre de braços abertos a nos acolher. Mas Ele também vem dizer à pecadora, como também diz a mim e a você: vai
e não tornes a pecar. Eis aqui a grande diferença e também o perigo. O mundo hoje quer impor esse pensamento perigoso e pernicioso, cujo desfecho desse pensamento compromete a salvação eterna, meus irmãos. São João Batista, ao ver Jesus pela primeira vez, exclamou assim lá no Evangelho de João, capítulo 1, 39, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ora, se o Filho de Deus veio ao mundo para tirar, para expiar e morrer por nossos pecados, como a gente pode ainda aspirar que vamos entrar no céu pecando? Se a igreja ensina que o céu é reservado aos santos, porque ainda há coração que resiste a viver buscando essa santidade a qual Deus nos chama. Como não lembrar de Santo Agostinho, que dizia assim: Deus prometeu perdão para o seu arrependimento, mas não prometeu amanhã para a sua procrastinação. Meu irmão, não prossiga pensando conforme o mundo, mas se permita conhecer o que Deus pensa, conforme nos diz Isaías 55:8, pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Ampliemos agora o versículo 11 lá da carta de Pedro e confrontemos com os nossos anseios. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Deus pede isso a mim, Deus pede a você, Deus pede a tanta gente que a gente se conhece, ao padre da nossa paróquia, ao bispo da nossa diocese, ao ministro da Eucaristia, enfim, meu irmão, Ele pede isso a todos. Seja santo. O nosso pároco aqui, o Padre André, sempre dizia que os santos são aqueles que se ajustam a sua vontade com a vontade de Deus, eles conformam a sua vontade com a vontade de Deus. Santo Afonso de Ligório confirma isso quando nos diz: a maior glória que podemos dar a Deus é cumprir a sua bendita vontade em tudo. Entretanto, devemos voltar a nós mesmos e nos perguntar concretamente onde ainda posso me ajustar à vontade de Deus. Onde ainda na minha vida a santidade e a vontade de Deus não é ainda uma decisão. A piedade, a que São Pedro vem nos dizer e nos pede, inicia-se nessa autorreflexão, nessa consciência de que temos ainda muito o que mudar. E Deus há de nos capacitar. Às vezes, pensar no alvo final, que é justamente adentrar no convívio dos eleitos, no céu e na presença de Deus, nos fortalece para decidir firme em cumprir a vontade de Deus. Não pense demais nas renúncias que você deve fazer. Foque naquilo que você vai alcançar quando terminar a sua corrida. É assim a mente do apóstolo São Paulo, que tanto sofreu para viver essa dinâmica de ser santo. Não se voltava para o passageiro que estava vivendo, mas na vida com Cristo que a esperança lhe dava. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, 8, confirma isso. Resta-me agora receber a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam com amor a sua aparição. Eu queria lembrar aqui de uma canção que diz assim: mas o Senhor virá, Ele não tardará, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 e a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Meu irmão, Deus nos chama à santidade. É um caminho difícil e de renúncias, mas nós precisamos deixar com que o Espírito Santo nos coloque, infunde em nosso coração o alvo final, que é a nossa entrada no céu. Quando nós lá chegarmos, na companhia dos santos e anjos, isso muitas vezes deve ser o foco do nosso dia a dia. E não somente o esforço que faremos em renúncias que nós precisamos fazer. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração? Vem, Santo Espírito, enche os corações daqueles que creem em Ti. Tu que viestes uma vez para fazer-nos crentes, vem novamente para nos tornar bem-aventurados.
Tu que viestes uma vez para que, com teu auxílio e o teu dom, pudéssemos rejubilar-nos na esperança da glória dos filhos de Deus. Vem novamente para que possamos rejubilar-nos na realização dessa esperança. Vem, leva à perfeição a obra que começastes a realizar em nós. Se realmente tu a confirmar, a consolidar, a aperfeiçoar e a levar à plenitude. O Pai nos criou, o Filho nos redimiu. Termina, pois, a tua obra. Vem para nos levar à verdade plena, à visão do Pai, à alegria das alegrias. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.